Ele acordava todos os dias com a sensação de estar atrasado na própria vida. Não era preguiça, nem falta de esforço. Era espera, uma espera longa, silenciosa, que ninguém percebia. Ele orava, trabalhava, insistia, fazia tudo o que estava ao seu alcance, mas nada parecia sair do lugar. As respostas não vinham, as portas não se abriam, e o silêncio de Deus começava a pesar mais do que qualquer palavra dura que já tivesse ouvido. No início, ele acreditava que era apenas uma fase passageira. Repetia para si mesmo que tudo acontece no tempo certo e tentava se convencer disso todos os dias. Mas o tempo passava, os meses se acumulavam e a sensação de estar parado permanecia. Pessoas ao redor avançavam, mudavam de vida, celebravam conquistas. Ele sorria, parabenizava, apoiava, mas por dentro se perguntava se Deus ainda lembrava do seu nome. Havia dias em que a fé parecia firme, quase inabalável. Em outros, parecia frágil demais para sustentar qualquer esperança. Ele continuava orando, mas já não era com a mesma confiança de antes. Às vezes, era apenas um suspiro cansado. Outras vezes, um pedido confuso. Não era falta de crença, era desgaste. Cansaço de esperar sem entender, de confiar sem enxergar, de seguir em frente sem saber se estava no caminho certo. A ansiedade começou a ocupar espaços demais dentro dele. Tirava o sono, roubava a paz e criava cenários que nunca se concretizavam. Ele tentava controlar tudo, antecipar decisões, acelerar processos que não dependiam só dele. No fundo, tinha medo de ficar para trás. Medo de perder oportunidades, medo de que o silêncio de Deus fosse sinal de abandono e não de cuidado. Certa noite, cansado demais para fingir força, ele orou diferente. Não pediu milagres, não fez promessas, não tentou ser espiritual demais. Apenas falou a verdade. Disse que estava cansado de esperar sem respostas claras. Disse que continuaria acreditando, mas que precisava aprender a descansar, porque carregar tudo sozinho estava se tornando pesado demais para o seu coração. Nada mudou naquela noite. Nenhum sinal, nenhuma resposta visível, nenhuma solução imediata. Ainda assim, algo começou a se ajeitar por dentro. Não foi alegria, nem empolgação. Foi silêncio, um silêncio diferente, menos sufocante. Pela primeira vez em muito tempo, ele conseguiu dormir sem a necessidade de resolver o futuro inteiro antes de amanhecer. Os dias seguintes continuaram iguais por fora. A rotina era a mesma, os desafios também, mas por dentro algo havia mudado. Ele começou a perceber pequenas transformações. Respirava melhor, comparava-se menos, questionava menos. Começou a aceitar que talvez Deus não estivesse atrasado, apenas trabalhando em algo que ainda não podia ser visto ou entendido naquele momento. Com o tempo, ele percebeu que muitas vezes confundiu espera com rejeição. Achava que o não agora era um não definitivo, mas começou a entender que nem toda porta fechada é perda. Algumas portas se fecham para proteger, outras se fecham para evitar dores futuras. Nem tudo que demora é negação, às vezes é cuidado sendo exercido em silêncio. Confiar deixou de ser apenas um sentimento e passou a ser uma decisão diária. Mesmo nos dias em que a fé parecia pequena, ele escolhia permanecer. Não porque tinha certeza do resultado, mas porque abandonar o caminho seria ainda mais doloroso. Ele aprendeu que fé não é ausência de dúvida, é continuar andando apesar dela. Houve dias em que ele quase desistiu de esperar. Dias em que pensou em forçar situações, aceitar atalhos, acelerar processos por puro cansaço. Mas algo sempre o segurava. Uma inquietação, uma paz estranha que dizia para esperar mais um pouco.
Mesmo sem entender, ele decidiu não se mover guiado pelo desespero. Aos poucos, ele percebeu que a espera estava mudando mais ele do que as circunstâncias ao redor. Ele ficou mais atento, mais consciente, mais maduro em suas escolhas. Coisas que antes pareciam urgentes perderam força. Coisas simples começaram a fazer sentido. A pressa foi dando lugar ao discernimento e o medo começou a perder espaço. Em uma manhã comum, sem data especial, algo simples aconteceu. Nada grandioso, nada cinematográfico. Apenas uma conversa, uma possibilidade pequena, quase imperceptível. Em outro momento da vida, ele teria ignorado aquilo. Mas agora, mais atento e menos acelerado, percebeu que fazia sentido. Não resolvia tudo, mas apontava a direção. Ele entendeu que Deus raramente grita. Na maioria das vezes, conduz em silêncio e que quem vive acelerado demais perde os sinais mais importantes. Aquela pequena oportunidade não era o destino final, mas era o próximo passo. Era o tipo de direção que só quem aprendeu a esperar consegue reconhecer. Com o passar do tempo, ele percebeu algo ainda maior. Se aquilo tivesse acontecido antes, ele não estaria pronto. Teria tomado decisões erradas, confiado em pessoas erradas, confundido pressa com bênção. A espera não foi castigo, foi preparo. Foi proteção disfarçada de demora. Ao olhar para trás, ele começou a enxergar sentido em momentos que antes pareciam apenas perdas. Portas que não se abriram o livraram de dores que ele nem imaginava. Caminhos que não seguiu evitaram consequências que ele não teria suportado naquela fase da vida. Deus nunca esteve ausente. Estava trabalhando em silêncio, ajustando o tempo, alinhando circunstâncias, fortalecendo estruturas internas que não podiam ser vistas. O que ele esperava não precisava apenas chegar, precisava permanecer. E isso exigia maturidade, equilíbrio e preparo emocional. Ele aprendeu que o tempo de Deus não acompanha a ansiedade humana. Não corre, não se atrasa, não se apressa, ele cumpre propósito. E muitas vezes o que mais dói na espera não é o tempo em si, mas a luta interna entre confiar e querer controlar tudo. Hoje, ele não romantiza a espera, não diz que foi fácil, não diz que gostou, houve dor, dúvida e noites difíceis, mas reconhece que foi necessária. Porque o que veio depois da espera foi mais sólido, mais seguro e mais verdadeiro do que qualquer coisa que ele teria construído sozinho. A espera ensinou a descansar, a confiar sem exigir provas imediatas, a caminhar mesmo quando o caminho não estava totalmente iluminado. Ele entendeu que fé não é enxergar tudo claramente, é dar o próximo passo com o que se tem agora. Sempre que a ansiedade tenta voltar, ele se lembra do processo. Lembra que o silêncio não significou abandono, significou cuidado, significou preparação, significou amor sendo construído com paciência e não com pressa. Ele aprendeu que nem tudo acontece no seu tempo. E que isso não é injustiça, é sabedoria. Porque o tempo certo não é o mais rápido, é o mais seguro. É aquele que chega quando a estrutura interna está pronta para sustentar o que vem depois. O tempo de Deus não corre contra ninguém, não falha, não se perde, não erra. Ele apenas cumpre o propósito certo, no momento certo. E quando se entende isso, a espera deixa de ser desespero e passa a ser descanso. Nem tudo acontece agora, mas tudo acontece no tempo certo.